vou pregar sobre a nossa série Invertidos. Essa é a terceira mensagem da série. Eu preguei primeiro Invertidos, domingo passado, Invertidos na Família. E hoje eu vou falar sobre invertidos na masculinidade. Vou falar para o Macharal hoje, né? Então prepara o couro. Tá bom? Prepara o couro. Prepara os couros. Né? É nós agora, é nós, para o Macharal. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse privilégio de pregar a Tua palavra mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, nessa noite, nesse lugar. Nós abençoamos essa igreja que tem aberto as portas para nós. O pastor Wilton, sua equipe, sua família, a igreja videira, nós abençoamos esse lugar. Nós celebramos o que o Senhor tem feito, Senhor, em quase 2 anos de Lagoinha de Jacksonville. Tem sido tão extraordinário fazer parte da Tua história em Jacksonville, Senhor. Que privilégio nós temos de abrir as Escrituras, o livro sagrado, o livro mais importante da história, que tem poder de transformar pessoas, cidades e nações. Nós estamos aqui, Senhor, para ministrar a verdade indiscutível, imutável, inerrante da palavra de Deus. O nosso único livro de regra e prática de vida, a Bíblia Sagrada. Nós te louvamos por isso e nós cremos que quando a palavra é pregada, Senhor, a terra, Senhor, ela estremece, o inferno treme e algo novo acontece em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela Tua carta de amor. Obrigado, Senhor, por cada versículo. Obrigado por cada verdade que é como uma flecha que entra em nossos corações incendiando, que é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Eu oro agora de forma especial por cada homem, do mais novo ao mais velho, cada homem que está nesse lugar ou nos assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram. Que o Senhor nos visite, que o Senhor faça algo poderoso em nossa vida e a partir da nossa vida e em tudo aquilo que nós representamos como homens nessa geração. Em nome de Jesus. Falar em homem, hoje no Brasil é Dia dos Pais, né? Tem papai aqui? Deixa eu ver. Parabéns para nós, né? Dia dos Pais, acho que não tem nada mais extraordinário do que ser marido e pai. Domingo passado eu falei que a primeira bênção de Deus para a vida do ser humano está lá em Gênesis 1, 28. Deus olhou para o ser humano e falou: eu vou te abençoar para você ser fecundo e multiplicar. A bênção de Deus não é para você ganhar dólar, a bênção de Deus não é para você ser um empresário, a bênção de Deus não é para você realizar os seus sonhos. A primeira bênção de Deus para o ser humano é para você ser marido e pai. Então, para nós é um privilégio exercermos essa função. Eu sempre falo que de todos os diplomas que eu tenho no Brasil ou na América, o que eu prefiro mais, o que eu tenho mais honra de ter, é ser marido da Janaína, pai da Cléo e do Rafael. Então, parabéns para nós que somos pais. Vamos aplaudir os pais nessa noite. Agora, a agenda woke é essa agenda globalista, progressista, diabólica. Ela é um vírus na sociedade. E essa é a terceira semana que eu falo sobre isso, e hoje, de forma específica, eu falo sobre a estratégia de afeminar ou feminilizar o homem. Semana passada eu falei sobre a estratégia que eles têm de destruir a família, e eu apresentei vários modelos invertidos de família e o modelo bíblico de família. Mas hoje eu quero falar sobre invertidos na masculinidade. Se você olhar aqui em algumas figuras dessa, você vai perceber homem vestido de saia, você vai perceber um homem barbudo com florzinhas na cabeça ou na barba, você vai perceber um homem usando um shortinho, curtinho e uma bolsinha de mulher, você vai perceber até as placas do banheiro não binário ou banheiros neutros, como as pessoas chamam e querem enfiar a goela abaixo para nós hoje. Então, assim, a ideia hoje é trazer para nós um contraponto àquilo que está sendo infiltrado de forma maligna como um vírus mortal há mais de 5 décadas na nossa sociedade por essa agenda. E nós queremos hoje, pela palavra de Deus, trazer à tona, denunciar um sistema, e eu sempre gosto de enfatizar isso, nós não estamos falando contra pessoas, nós não estamos aqui condenando pessoas, apontando o dedo para pessoas, nós precisamos denunciar um sistema. Nós precisamos denunciar um império. A Bíblia diz que é o império das trevas, que Deus, através de Jesus, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há uma ação diabólica na terra. Há uma ação que quer destruir família e que quer afeminar os homens.
Eles dizem que o sexo biológico é uma imposição da sociedade. É uma imposição social para as pessoas. Eles geram uma pressão nos meninos biológicos. E eles dizem que os meninos, os garotos, eles são vítimas desse sistema impositor patriarcal. E que por isso eles são representantes de uma minoria e que eles querem proteger os vulneráveis, então nós precisamos proteger os meninos desse sistema patriarcal, masculino, impositor, que aprisiona as pessoas, e nós precisamos levantar a bandeira de que a masculinidade, no padrão natural, patriarcal, é tóxica. Alguém já ouviu isso? Fala para mim, vocês moram no mesmo planeta que eu? Então reage. Me ajuda a pregar. Eles falam que as meninas precisam ser meninos. Domingo que vem eu vou falar para a mulherada, pode ser? Hoje eu vou falar para os homens, mas vai abençoar todo mundo. Mas domingo que vem especificamente sobre masculinizar as mulheres. Mas hoje eu vou falar sobre essa ideia de que a masculinidade é tóxica. É o grito da agenda woke. Agora, por que eles querem afeminar o homem? Porque eles sabem que uma sociedade com homens frágeis, infantis, afeminados e inférteis é uma sociedade incapaz de se rebelar. É uma sociedade fraca, é uma sociedade incapaz de resistir, é uma sociedade que não vai pegar em arma, é uma sociedade que não vai lutar pelos seus direitos, é uma sociedade que não vai proteger a sua casa, é uma sociedade que não vai guardar a sua propriedade privada e particular, é uma sociedade que não vai se expor, é uma sociedade perfeita para os ditadores. Por isso eles gritam nas mídias, no cinema, nas escolas, nas universidades, tentando destruir a hombridade, tentando destruir a viralidade dos homens macho, alfa, tentando acabar com a família patriarcal, tentando construir uma sociedade completamente invertida, porque nunca houve na história uma sociedade forte e próspera sem homens fortes. Nunca. Só você estudar a história da humanidade. Homens fortes não vão sair na rua de saia. Agora, para criar uma sociedade com homens afeminados ou efeminados, as duas palavras estão corretas gramaticalmente falando. Para criar uma sociedade de homens afeminados, essa agenda globalista, woke, levanta a bandeira de que o padrão bíblico é tóxico. A masculinidade é algo tóxico. E eles querem subverter, eles querem ridicularizar, eles querem enfraquecer os homens, enquanto eles não medem esforços, estratégias, planos, dinheiro, para enaltecer e valorizar o homem com traços e comportamentos cada vez mais sensíveis e afeminados. Revistas como a revista Vogue, revista de moda, né? Do ano de 2020 para cá, tem postado capas com cantores. Em 2020, em dezembro de 2020, foi um cantor britânico conhecidíssimo, e ele tirou fotos várias com roupas femininas, saias, cropped. E isso agora é enaltecido, dizendo, não, nós temos que reconhecer que o homem está ficando menos carrancudo. Porque a masculinidade ela é tóxica, a masculinidade ela é violenta, a masculinidade ela é impositora, a masculinidade ela impõe, a masculinidade é que faz a guerra, a masculinidade é que impõe uma sociedade de desigualdade. Então a masculinidade é tóxica. Então vamos enaltecer e celebrar aqueles homens que têm coragem de fazer uma sessão de fotos com roupa feminina. Mas na verdade a masculinidade natural, biológica, patriarcal, ela não é tóxica. Tóxico é um homem frágil que não se posiciona. Tóxico é aquele homem que não assume responsabilidade. Tóxico para a sociedade é o cara infantilizado, que está na barra da saia da mãe até os 40 anos de idade. Tóxico é aquele homem que não é marido protetor. Tóxico é aquele pai ausente.
que não é referência masculina na vida dos seus filhos. Tóxico é o homem que é escravo dos seus desejos carnais e por isso ele é viciado em pornografia e prostituição. Tóxico não é o homem macho, não é o homem alfa, não. Tóxico é o marido adúltero. Tóxico não é o homem que quer proteger a sua casa, não. Tóxico é o homem covarde que abandona o seu lar. Porque ele é fraco emocionalmente, ele não sabe lidar com os problemas, ele não sabe responder às demandas da vida. Ele não consegue lutar e manter a aliança conjugal que ele fez um voto no altar, que era até que a morte separasse. Tóxico não é o homem alfa, não é o homem XY, não. Tóxico é um homem covarde, tóxico é o homem abusador, tóxico é o homem abusivo. Tóxico para a sociedade não é o homem masculino natural. Tóxico é o homem que não se posiciona como referencial para uma sociedade que grita por referenciais. Tóxica é uma sociedade que sofre a ausência da verdadeira masculinidade. Homens efeminados ou afeminados. A palavra afeminado ou efeminado é um adjetivo que ele significa parecer com mulher. Aquilo que parece ser de mulher ou parece com mulher. Afeminado é o homem que tem comportamento ou aparência tradicionalmente associados ao sexo feminino. É o homem afeminado, é aquele que tem falta de força e de energia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, é o primeiro texto que eu quero ler com você. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. A Bíblia deixa claro para mim e para você o que está dentro do padrão e o que está fora do padrão. O ser afeminado está fora do padrão. A palavra efeminado aqui, do grego, malakos, do grego koiné, daquele século I, na Palestina, significa homens moles, macios. A tradução literal significa isso, homens moles, macios. Homens que agem ou se vestem de maneira feminina, indo de encontro aos papéis do gênero masculino tradicional. Homens que se comportam de maneira feminina ou até praticam a homossexualidade. Homens que assumem comportamentos tidos como femininos, no cuidado excessivo com o corpo, com o afeto e a doçura e a fineza no modo de falar, tidos como manifestações de comportamento tradicionalmente do sexo feminino. Mas a palavra efeminado na Bíblia também, segundo a cultura do período em que foi escrita, não se refere somente aos homossexuais. O contexto histórico fala também desses homens que parecem mulher, por mais que não seja gay, mas também num significado mais amplo da cultura daqueles dias do século I. O efeminado é aquele homem que tem características de um homem fraco, covarde, não masculino. Eram homens que não tinham coragem de pegar em armas, não tinham coragem de ser guerreiros e não eram líderes fortes. Às vezes a gente acha que falar de efeminado, a gente está falando somente daquele que optou por ser homossexual. Mas é mais amplo o conceito. A realidade da sociedade onde nós vivemos hoje mostra uma sociedade de homens afeminados no jeito de falar. Homens de voz fina. É difícil hoje você pegar um jovem que fala grosso, como homem. Homens afeminados no jeito de vestir. Homens que usam saias, homens que usam cropped. Esses dias no Brasil, o filho de um cantor conhecidíssimo, da música sertaneja, estava lá. E tantos outros que são homens fracos, frágeis. No seu jeito de comportar, nas roupas, fazendo fotografias. Esses dias eu postei um vídeo de um ator conhecidíssimo no Brasil, fez uma sessão usando roupas femininas e outras completamente nu, onde ele escondia a genitália masculina
aparentando que ele tivesse uma vagina. E um cara conhecido. Pouco tempo atrás era tido como um galã das novelas brasileiras. E agora se enaltece o fato do cara tirar uma foto com roupa feminina, com maquiagem feminina, e parecendo que tem uma vagina no meio das pernas. Nós vemos uma sociedade com homens afeminados pela crise de identidade. Homens com crise de ansiedade. Homens com crise na masculinidade. Homens bananas. Sabe como é que é? Homens barriga branca. Alguém conhece essa expressão? Homens manobrados. Alguém conhece essa expressão? É aquele homem que ele fala assim, a última palavra é minha. Sim, senhora. É aquele homem, irmãos, levando na brincadeira, mas é sério. É aquele homem que em casa, ele sempre fala assim, pergunta a sua mãe. Sua mãe que sabe. É óbvio que como casal nós dividimos responsabilidades. E é óbvio que a mãe tem uma figura de instrução, de afeto, de nutrição, de correção, de disciplina na vida dos filhos. Sim ou não? Mas nós somos os sacerdotes e cabeça do lar. Mas hoje se enaltece os homens fracos, delicados, submissos. Baixa testosterona. Na era da desconstrução da masculinidade, é a era perfeita para a inversão da masculinidade. Homens afeminados. Você sabia que o nível de testosterona hoje é 50% mais baixo do que era meio século atrás? E 25% mais baixo o nível de testosterona do que no começo do século? Pastor, o que tem a ver o nível de testosterona com afeminar o homem? Tem tudo a ver. Vou falar para você. Quais são as causas da baixa da testosterona, que é um hormônio presente nas mulheres também, sim, com nível mais baixo, mas na vida do homem a testosterona é responsável, primeiro, logo na formação, lá quando o embrião ainda, a presença até do espermatozoide, do cromossomo Y, porque o homem é XY, ali vai formar o testículo, ali vai formar o homem com a massa corpórea, densidade óssea, completamente diferente da mulher. E a presença da testosterona em níveis maiores do que a mulher muda completamente o homem. Na sua densidade corpórea, no pelo do seu corpo, homem tem barba, mulher não. Homem tem cabelo no bigode. Homem tem cabelo no sovaco, mulher não. Algumas, né? E o de estranhar é que tem quem goste. Mas elas fazem propagandas como se fosse um direito, empoderadas, mulheres e sovaco cabeludo. Mas não é de hoje. Eu estou falando alguma novidade? Eu tenho certeza que não. Só se você vivia em outro planeta, né? Agora, a testosterona está caindo e caiu pela metade nos últimos 50 anos. Sabe por quê? O uso do celular é um dos motivos. O celular baixa o nível de testosterona no corpo do homem, e você que usa só com fonezinho de ouvido e deixa seu celular todo tempo no bolso, dentro do bolso ele está perto, sabe, de alguma coisa que só homem tem. Então, por favor, não põe mais seu celular no seu bolso. Sabe outra causa que baixa o nível de testosterona, que faz a gente ser homem, alfa, masculino, macho? Obesidade. 42,4% dos homens que moram na América são obesos. Aí mexe com crente, né? Homens obesos têm baixo nível de testosterona. Homens obesos, por conta do baixo nível de testosterona, ele começa a ter um corpo diferente de um homem com aspecto masculino. Ele começa a criar partes no corpo dele um pouco diferenciadas.
Uma coisa que causa baixo nível de testosterona é o estresse. Poucas horas de sono. Pouco exercício físico. E não é qualquer exercício físico, é exercício físico de peso, de força. Malhar, irmãos. Agora falta a vida ociosa, baixo nível de testosterona. Embalagens de plástico transferem substâncias químicas para a água e para os alimentos que derrubam a taxa de testosterona no nosso corpo. Comidas que se dizem saudáveis e todo mundo fala, tem que comer saudável, tem que comer soja, tem que comer isso, tem que comer aquilo outro. Ei, assiste um documentário chamado O Fim do Homem. O Fim dos Homens, no plural. Assiste esse documentário. Ele vai explicar tudo o que essas grandes corporações da indústria alimentar estão fazendo para acabar com a testosterona no nosso corpo. Para vender alimentos industrializados que baixam a testosterona e afeminam os homens da nossa sociedade. O fim dos homens. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, não, irmãos. Depois, se você quiser, eu tenho todos esses dados aqui, todos os links, livros e documentários. Passei a semana estudando para falar para você. Eu não subi aqui e estou imaginando que eu vou falar para você, não. A agenda woke, ela faz uso dessa indústria alimentar para inverter a masculinidade. Quais são os sintomas agora de um homem sem testosterona no nível correto? Sinais de depressão e ansiedade. Pastor, ora por mim, pastor, acho que é um demônio. Não é um demônio, é falta de hormônio, querido. Pode ser um demônio? Lógico que pode. Ou às vezes o demônio está fazendo uso da sua baixa testosterona, porque você está com a mente fraca. Você está sujeito a tantas coisas. Se você tivesse saudável na sua masculinidade, você teria resistência. Sintomas de depressão e ansiedade. Outro sintoma, impotência. Acaba já não dá no escuro, meu amigo. Vai ter que tomar o azulzinho. Irritabilidade. O baixo libido. Diminuição da massa magra e da força. Fadiga. Redução de energia e do senso de vitalidade e bem-estar. Tudo sintomas científicos, de artigos científicos, da baixa taxa de testosterona do homem. Disfunção erétil. Diminuição das ereções espontâneas matinais, que é saudável para o corpo do homem. Dificuldade de atingir o orgasmo. Diminuição das fantasias sexuais. O cara não procura mais a mulher. E dá uma de machão na conversa entre os amigos. Motivação reduzida. Diminuição da densidade mineral óssea. O corpo do cara começa a afinar as pernas, afina os braços, cresce a barriga, cresce os peitos. Baixa contagem de espermatozoides. Nunca vivemos numa geração com homens com tanto pouco espermatozoides de baixa qualidade. E sabe o que isso está gerando? Homens inférteis, ou alto índice de gravidez com complicação na formação dos bebês, porque o espermatozoide é de baixa qualidade. Eu estou falando que o que a gente coloca para dentro pela boca está afeminando a gente, irmãos. E você acha que você é crente, você pode comer o que quiser, que Deus vai te abençoar. Osteoporose, principalmente mais comum em pacientes idosos, causado pelo baixo índice também de testosterona. O cara dessa forma, irmão, depressivo, sem libido, impotente, com os braços finos, a perna fina, irmão, o cara ele fica depressivo, não tem como, irmão. O cara ele está com desafio financeiro, o cara não tem relação sexual com a esposa. Você acha que ele vai ficar o cara mais avivado da face da terra? Fala para mim, irmão. O cara não tem vontade de vir na igreja, o cara não tem vontade de ler a Bíblia, o cara não tem vontade de orar na madrugada, o cara não tem vontade nem de fazer sexo com a esposa, irmão. Imagina servir na igreja.
Homens depressivos, cansados. E aí, irmão, como você que está? Está difícil, pastor. Está difícil. Está bravo. Pelo amor de Deus, irmão, está sempre assim? Não, peraí, irmão, o problema não é Jacksonville, cara. Jacksonville é a maior cidade da América, cidade linda, cidade segunda melhor dentre as 100 do país para se abrir um negócio, cheio de oportunidades, é um campo de construção civil, cheio de oportunidades, cheio de demandas. Se você tiver uma ideia, se você tiver uma garra, eu tenho certeza que vai dar certo, porque você tem Deus do seu lado. Agora você fica com baixa testosterona falando, vou voltar para o Brasil. Não, irmão, vai fazer reposição hormonal? A agenda woke, ela quer infantilizar, afeminar, tornar homens depressivos, homens inférteis. Com 50 anos eles vão estar com marca-passo e com 60 eles vão bater as bolas. Não adianta amarrar, isso aqui você tem que combater. A decadência física, irmãos, preste atenção. Parece brincadeira, mas é sério. A gente está rindo porque a gente devia estar chorando. A decadência física é terrível. A falta de testosterona no meio dos homens da nossa geração produz uma falta de influência masculina na nossa geração. Uma juventude sem referencial masculino. Fala para mim, quem quer seguir um homem cansado? Quem quer se modelar num homem depressivo? Sem libido? Sem... Sabe, com o olho assim, vamos para cima. Não, o cara está todo tempo reclamando, o cara está todo tempo murmurando, o cara está todo tempo fraco, todo tempo, não sei, não vai dar certo, fala com tua mãe. Ei, ninguém quer seguir um cara desse. Não é alguém inspirador, alguém que não sabe o que é da vida, alguém que não tem um propósito, alguém que não grita, alguém que não tem uma garra, alguém que não tem uma visão, que não está indo para lugar nenhum. Ei, se você não está indo para lugar nenhum, ninguém vai te seguir, nem a tua família. Entre os 60 e 70 anos, irmãos, é a idade que um homem deveria ter mais experiência e sabedoria para compartilhar com as pessoas. Mas entre 60 e 70 anos é quando a nossa sociedade começa a descartar os homens, porque eles não são mais produtivos, não são mais empregados, não trazem mais lucro para as grandes indústrias, eles não servem mais para produzir, não tem mais vigor. Mas agora era a hora desse cara com mais sabedoria, mais experiência, influenciar a próxima geração e dizer, cara, faz isso, que vai dar certo. Não, às vezes é um cara que está acabando os seus dias aposentado, frustrado, se balançando numa cadeira, igual o Raul Seixas esperando a morte chegar. Ao invés de ser um cara que está, cara, eu fiz isso na minha vida, eu conquistei isso, eu fiz isso para o Senhor, eu rompi nessa área, eu superei esse obstáculo, eu mantive o meu casamento, você é o meu neto, você é o meu bisneto, me escuta, vai por esse caminho. Ei, não, a juventude, há uma quebra de elo geracional, os mais novos não querem ouvir os mais velhos, sabe por quê? Porque os mais velhos não têm nada para falar que inspire. E se a gente não tiver cuidado, vai ser eu e você daqui a pouco. Meninos criados por mulher. Meninos criados pela tia. Meninos criados pela avó. Meninos criados pela vizinha, pela prima mais velha. Eles crescem num ambiente feminino. E eles têm como referência de superação, de garra, de não desistência, porque a mulher, irmão, quando ela fica sozinha, ela não abre mão da família dela. Ela tenta ser pai e mãe. Aí os meninos crescem nesse ambiente. Em quem você acha que vai ele se espelhar? Na mãe que está como guerreira lutando pela família? Ou no covarde do pai que abandonou lá? Por isso que a gente vê tantos meninos afeminados. E às vezes eles não são gays. Eles só estão replicando um modelo que eles se espelham nele. Por isso eles falam afeminado, eles vestem afeminado, eles gesticulam afeminado. Eles são frágeis. Às vezes com dificuldade de resolução de problema, fraqueza de inteligência emocional, dificuldade com lidar com as perdas e crises.
sem vigor, sem força. Algumas consequências da falta de homens masculinos na nossa sociedade. Oh, meu Deus, me ajuda. Eu vou falar rápido agora, pode ser? Como se eu estivesse falando devagar, né? Mas eu vou falar mais rápido. Dados de 2022 na América. 1 em cada 4 crianças na América, o que representa 18,3 milhões de crianças, vivem sem uma figura masculina no lar. 1 em cada 4. Vivem sem uma figura masculina em casa. Cerca de 80% desses lares, que eles chamam de monoparentais, ou seja, só tem um, normalmente é a mãe, 80% desses lares monoparentais são liderados por mães solteiras. 63% dos suicídios de jovens são jovens oriundos de um lar sem a figura masculina. 63% dos suicídios de jovens. Crianças num lar só com mãe têm mais que o dobro de probabilidade de cometer suicídio. Crianças. 90% de crianças de ruas e fugitivas na América são de lares sem a presença de uma figura masculina. 71% das adolescentes que engravidam são oriundas de um lar sem uma figura masculina. 91%. Filhas sem a presença masculina em casa têm 53% de mais probabilidade de se casar na adolescência, mas 92% de probabilidade de ainda se divorciar na adolescência. 70% dos jovens na América, dentro de uma instituição administrada pelo Estado, são oriundos de um lar sem a figura masculina. 85% das crianças nas escolas, amanhã começa a aula de novo, né? Crianças com problemas de comportamento na escola, 85% são crianças oriundas de uma família sem a figura masculina. 71% das crianças na América que não terminam a escola vêm de lares sem uma figura masculina. 80% dos estupradores procedem de um lar sem a figura masculina. 85% de todos os jovens presos na América vêm de lares sem uma figura masculina. E 70% de todas as crianças do mundo, segundo a Unicef, estão hoje vivendo, 40% das crianças do mundo, num lar sem uma figura masculina. Vocês acham que a agenda woke está de brincadeira? A maioria das meninas na América que abortam, elas disseram que elas não abortariam se tivesse alguém da figura masculina do lado delas. Ou o cara que transou com ela, ou o pai, ou o avô, alguém da figura masculina que desse suporte para ela, ela não abortaria. Sabe o que o afeminar dos homens quer gerar na sociedade, além de todas essas estatísticas que eu estou trazendo para você? Eles querem impedir que as pessoas tenham a revelação de Deus Pai. Porque se Deus Pai, e é Deus Pai, não Deus Mãe, Ele é revelado a partir de um modelo de um homem macho, da figura masculina, biológica. Agora, se essa masculinidade é tóxica, essa masculinidade é abusiva, essa masculinidade agora é afeminada, não, então eu não quero esse Deus. Ou então eu vou achar que Deus é mãe. E você vai ter uma revelação diferente de quem é o Deus da Bíblia. Mas a intenção da agenda woke não é só acabar com a nossa saúde, com o nosso casamento, é impedir que as pessoas conheçam Deus Pai. Jesus, quando foi nos ensinar a orar, Ele não nos ensinou a orar Mãe Nossa que está no céu. Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso que está no céu. As pessoas vão querer rejeitar Deus porque elas rejeitam a masculinidade. Não há um referencial de homens responsáveis que assumem o governo da sua casa, a masculinidade responsável que é presente na vida dos filhos.
afeminar os homens tem gerado vários problemas sociais, irmãos. Um deles, a injustiça. A gente está vendo agora, irmão, nas Olimpíadas ali da França. Homens XY que se sentem mulheres estão ganhando medalhas, porque eles estão vencendo as mulheres, e as mulheres para fazer um ato de... Esqueci a palavra agora. Um ato de protesto, obrigado. O que elas fazem? Vocês viram isso? Elas levantam a mão para cima depois que elas perdem uma luta de boxe para um XY homem masculino, biologicamente XY homem, mas que se sente mulher. Ela levanta a mão para cima, ela faz assim, ó, em ato de protesto, dizendo: eu sou XX. É covardia eu lutar com esse cara. Esses caras que ficavam em 300 e tanto no lugar do ranking do esporte deles, quando eles agora se dizem que se sente mulher e começam a se comportar de forma afeminada, eles estão agora primeiro e segundo lugar nas categorias femininas. Isso é injusto, irmãos. Agora, não só injustiça, afeminar o homem traz um risco para a sociedade, um risco para as nossas crianças que vão entrar em banheiros, que são banheiros não binários, neutros, e lá vai ter um pedófilo. Lá vai ter um homem se vestindo de mulher e dizendo que se sente mulher, tirando foto das mulheres num lugar que era para ser seguro, particular, privado, para a mulher do sexo feminino, XX. É só você dar um Google e vai ver centenas e centenas de casos de abuso sexual, de estupro, de pedofilia, de pessoas tirando foto de mulheres dentro de banheiro. Você deixaria uma filha sua entrar num banheiro não binário? Mas é isso que eles querem fazer, afeminando os homens. Pastor, o que a Bíblia fala sobre a masculinidade? Caminhando para o final, irmãos, aguenta aí. A Bíblia diz que Deus criou o homem, Gênesis 1:28. E da costela do homem Deus fez a mulher. E quando o homem viu a mulher, quando ele acordou do sono, ele olhou para ela e ele teve uma atração pela mulher. E ele disse: essa é osso dos meus ossos. Eu acho que o homem olhava para ele e falava: não, essa aí não. Para a girafa, não, essa é alta demais. Não combina. Agora, quando ele viu Eva, a varoa, porque foi tirada do varão, é assim que diz lá em Gênesis capítulo 2. Ele falou: essa finalmente é osso dos meus ossos. Um homem XY, ele precisa ter atração pela mulher XX. É sutil a ideia de que homem, pastor, mas eu já nasci assim, eu tenho atração por homens. Ei, não tem na Bíblia, Frei. Homem não nasce sentindo atração por mulher. Em algum momento da caminhada, da existência dele, alguma coisa aconteceu no reino do Espírito e no reino terreno, que um homem dizer que tem atração por homem, inverteu aquilo que era o natural, que era homem XY ter atração por mulher XX. Um homem XY, ele não nasce tendo atração por homem. Mas sabe o que é isso? É sutil, porque eles querem dizer: a gente tem que aceitar, ele não tem culpa. Aí se ele não tem culpa, de quem é a culpa? É de Deus que criou o cara assim. Deus não criou ninguém invertido. Deus não criou ninguém invertido. Deus quer ajudar a gente a reverter quem está invertido, através da revelação da sua verdadeira identidade em Cristo. Não podemos aceitar essa sutileza de que eu nasci assim, eu vou viver assim. Não, isso é Gabriela. Só os antigos vão entender essa piada besta, né? Homem não pinta unha, homem não usa maquiagem, e homem, para ser homem, não precisa falar palavrão, cara. Homem, para ser homem, não precisa ser adúltero. Homem, para ser homem, não precisa contar piada imoral. Segundo a Bíblia, o homem é aquele que exerce o governo na sua casa, uma liderança servil, um governo sacrificial. Efésios capítulo 5, solta para mim a partir do versículo 25. Meu Deus, vocês me dão mais 5 minutos? Eu preciso agora citar um pouco da Bíblia para terminar. Maridos, amai a vossa XY, ame a XX.
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora olha o 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. O homem masculino, natural, patriarca, o sacerdote do lar, ele não é o carrancudo, ele não é o adúltero, ele não é o mandão da casa, ele é aquele que ama de forma sacrificial. Ele é aquele que protege a casa. Mateus 24, 43. Agora eu vou rápido, tá, Oswaldo? Me ajuda. Jesus falando sobre os últimos dias. Jesus fala assim, olha, Mateus 24, 43. Esse aí era o 11, 8. Mateus 24, 43. Jesus falando no contexto dos últimos dias, ele fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, onde as pessoas vão se dar em casamento, as pessoas vão comprar e vender, as pessoas vão negociar, mas de repente virá o fim. Lá no versículo 23, no 43 do 24. Deixa eu tomar uma água, irmãos. Mateus 24, 43. Fala sobre a proteção. Quem protege a casa é o homem. Jesus fala assim, mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua. Quem protege a casa, irmão? É a figura masculina. É a figura masculina que tem amor sacrificial, autoridade, liderança, proteção, dá direção para os seus filhos. Números 2, versículo 1 e 2 e 34, depois você lê em casa, vai falar que nos dias de Moisés, os filhos de Israel, eles se acampavam e eles andavam debaixo da direção de Deus, mas diante de cada família tinha uma figura masculina, um marido, um homem alfa, um macho, um pai, um guerreiro, um líder, segurando o estandarte. E a palavra do Senhor para Moisés diga para as famílias que elas precisam seguir uma figura masculina. É a figura masculina que determina o sexo de uma criança. Você sabia disso? A mulher é XX, o homem é XY. Dependendo do espermatozoide do homem que ovular, encontrar o cromossomo X lá do óvulo da mulher, é que vai determinar o sexo de uma criança. Olha como Deus é perfeito, assim como é no espiritual, é no físico. É o homem, segundo o seu espermatozoide, que determina na concepção a identidade biológica, sexual do feto. É o homem que determina. Agora, por que tem tanta gente com crise de identidade? Porque não tem mais homem afirmando a identidade sexual deles. A identidade, Jesus ouve do pai lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, depois você lê em casa. O pai olha para Jesus depois que ele é batizado no Jordão pelo seu primo João Batista. O pai libera uma palavra afirmando a identidade de Jesus, dizendo: este és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, vocês escutem ele. Ei, é a figura masculina que traz afirmação da identidade, que traz limites, que traz apontar de propósito. Nós vivemos numa geração de homens afeminados, e é por isso que nós temos crianças com crise de identidade. É por isso que a nossa geração está vulnerável a achar que menino não pode ser menina, menina não pode ser menino. Ei, nós precisamos restaurar a figura masculina na nossa sociedade. Nós precisamos de pais, mas nós vivemos uma geração, irmãos, que os caras são covardes. Eles abandonam lá, eles adulteram, eles não são pais presentes. E é por isso que a Agenda Walk está ganhando, ela está ganhando e está ganhando espaço nas escolas.
na internet, na mídia, no cinema, na arte, no entretenimento. Sabe por quê? Porque não tem homem macho para proteger a sua casa. Falta homem de verdade para dar destino para os seus filhos. Falta um pai presente, não para botar comida na mesa, mas para dizer: meu filho, você é homem, você é macho, olha para o papai. Filhinha, você é a princesa do papai. Senta no colo do papai. Aprende a ser mulher com a sua mãe. É o homem que determina e afirma a identidade dos filhos. Mas numa geração sem homem, sem pai dentro de casa, a geração está perdida de referencial, irmão. E eles vão acreditar em tudo que a mídia está falando. Eles vão fazer o que o TikTok está fazendo. Eles vão fazer o que o Snapchat está fazendo. Eles vão fazer o que a Taylor Swift está cantando. Eles vão fazer o que a Billie Eilish está fazendo. Eles vão imitar todo mundo. Sabe por quê? Porque falta homem dentro de casa. O homem é nobre. O homem é provedor. O homem é o sacerdote da sua casa. Precisamos acabar com esse negócio que quem ora em casa é a mulher. Se você não ora, irmão, você não está desviado, não, a sua casa está desviada. Os seus negócios estão desviados. Se você não é o sacerdote do seu lar, ei, não espere que a sua mulher acorde de madrugada para você ter uma empresa próspera, os filhos abençoados. Ei, não, se você não assume o sacerdote do seu lar, o seu lar está vulnerável. Nós precisamos ser como Abraão. Gênesis capítulo 12. Abraão fez uma aliança com Deus. E porque ele fez uma aliança com Deus, e Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou abençoar a sua família e todas as famílias da terra, porque eu tenho uma aliança com você. Um homem que tem uma aliança com Deus terá a sua família abençoada. Um homem masculino de verdade, um homem patriarcal que tem uma aliança com Deus, ele vai ser abençoado, e por onde ele passar, ele vai levar a bênção de Deus com ele. Um homem, segundo a Bíblia, que nem Moisés, é um homem de carne e osso igual a mim e a você, sujeito a errar como Moisés errou matando o soldado egípcio, mas um homem que vence os seus traumas, ressignifica os seus traumas, supera o seu medo, mas porque ele ouve a voz de Deus, ele se torna um libertador na sua geração. Deus precisa levantar os homens que vencem os seus traumas, os homens que até fizeram errado no passado, que mataram no passado, adulteraram no passado, mentiram no passado, foram covardes no passado, mas hoje à noite você pode se reposicionar, e você pode se transformar no libertador da sua casa, no libertador da sua descendência, no libertador dessa cidade. Você pode ser um Moisés nesses dias. Homens como Noé, que andaram com Deus, como tem em Gênesis 6:9. Em meio a uma geração corrupta, onde todo o desígnio do coração do homem era mau. Depois você lê Gênesis 6:7. Todo o desígnio do coração do homem era mau, mas Deus olha para a terra e acha graça diante de um homem chamado Noé, que era diferente de todos os outros, porque em meio a uma geração depravada, corrupta, invertida, um homem decidiu andar com Deus. E porque ele decidiu andar com Deus, ele ouviu a voz de Deus. Em Hebreus 11:7 vai dizer: Noé, divinamente instruído por Deus concernente às coisas do futuro que ninguém sabia, aparelhou para si uma arca para a salvação da sua família. Ei, homem que é homem de verdade não é afeminado, são homens direcionados, instruídos pelo céu, homens que vão construir uma estrutura, mas no final a esposa vai estar do lado, no final os filhos vão estar do lado, ele não vai perder a família no meio do caminho para ganhar dólar, cara. Homens como Josué, que diante de todo um povo que já tinha visto os milagres de Deus, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto tanta coisa, já tinha ouvido falar das histórias de Deus, o povo estava decidido se desviar, mas um homem macho, um homem alfa, um homem XY, um homem de verdade, um chefe da casa como patriarca da sua família, ele se levanta em Josué 24:15 e diz: ei, vocês podem fazer o que quiser, vocês podem vestir saia, vocês podem maquiar, vocês podem usar cropped, vocês podem trair, vocês podem fazer o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça,
odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Jesus odeia isso. O descendente de Davi, o homem mais notável, essa agenda vai cair por ele terra. ama a justiça, odeia a iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade Aleluia. de Jesus. Presta atenção, presta atenção. Até a religião pode ser estratégia da agenda woke para afeminar o homem. Eles querem afeminar até Jesus, cara. Eles apresentam Jesus só como um bebezinho da manjedoura. Eles apresentam Jesus como um cara louro, de olho azul, europeu, de cabelo escovado. Falta usar uma maquiagem. Ei, não, ele vem num cavalo branco. Ele vem governar. Ele vem como alfa. Ele vem como ômega. Ele é uma figura masculina. E tudo que está invertido, ele vai botar no lugar do jeito certo. Acende outra vez. A minha pergunta hoje à noite é: onde estão os homens de Deus nesse lugar? Aviva outra Onde estão? vez. Onde estão os homens de Deus nesse lugar? Onde estão os homens de Deus aqui? Onde estão os corajosos? Onde estão os homens leais? Onde estão os pais de família? Onde estão os maridos? Onde estão os jovens? Escuta aqui. Baixa um pouquinho aí. Escuta aqui. Talvez você cresceu sem pai, cara, como eu. No outro domingo eu vou contar a minha história pra você. Um improvável, tinha tudo pra ser errado. Prostituto, viciado em pornografia, tanta coisa que alguém que cresce em a presença de um pai podia ser. Ei, eu vou te falar uma coisa. Deus pode mudar a sua história como mudou a minha, cara. Talvez de hoje para trás você olha na história da sua ascendência, da sua família, você não tem nenhum homem no padrão bíblico, mas você pode ser o primeiro. Se você se posicionar. Eu quero convidar os homens a vir aqui na frente. Você que deseja se posicionar como homem. Onde estão os homens de Deus que vão lutar pela sua casa? Onde estão os homens de Deus que vão ser puros? Onde estão os homens de Deus que vão ser cheios do Espírito? Onde estão os homens de Deus que vão guerrear pela sua família? Onde estão os homens de Deus que vão ser presentes na vida dos seus filhos? Aviva outra vez. Acende outra vez. Vamos. Chama em nós. Cadê os homens? Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Vai, diz. Pode incendiar. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Vamos ouvir os homens, eu quero ouvir os homens. Aguenta aí, os homens, bateria, os homens. Vamos lá. Não morre não, os homens. A nossa geração tem lenha. Isso, voz de homem, vai. Pode incendiar. Isso, vamos lá, Macharal. A nossa geração tem lenha. Pode incendiar. Pula os homens. Ei, bora. A nossa geração tem lenha.
batizar, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Aleluia. Aleluia. Você que é homem, feche os seus olhos agora e fala com Deus. Fala: Senhor, eu quero ser um homem. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem perfeito, não é um homem santarrão, mas é um homem moldado pelo Senhor. É um homem quebrantado na presença de Deus. É um homem que chora aos pés da cruz. É um homem que fala a verdade. É um homem que não negocia valores. É um homem que protege a sua casa. É um homem presente na vida da sua família. É um homem que, quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. É um homem que cuida do seu corpo. É um homem que decide ser exemplo para a próxima geração. É um homem que deseja e entende que não consegue nada disso se não for com a ajuda do Espírito Santo. Por isso começa a pedir agora: Espírito Santo, me toca. Me toca, me toca, me toca, me toca, Espírito Santo. Nós precisamos do teu toque, homens, homens. Essa geração está clamando. Nós vimos aborto, gravidez da adolescência, jovens presos, jovens se suicidando, tudo por falta de homens, Senhor. Mas no que depender de nós, essas estatísticas vão diminuir. No que depender desses homens aqui hoje à noite, essa realidade vai mudar. Em Jacksonville, na Flórida, na América e nas nações da terra. No que depender de nós, Senhor, no que depender de nós, nós vamos ser referenciais para essa geração. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você que está aqui comigo. Nós já estamos acabando. Meu Deus do céu. Oh, Jesus, nos ajuda. São coisas tão sérias, Pai. Nós não estamos aqui nos entretendo somente. É tão bom a gente estar junto. Mas nós estamos falando do nosso destino, do destino da nossa família. Nós estamos falando de um propósito muito maior do que somente o nosso umbigo. Nós estamos sendo despertados, chacoalhados, confrontados nesses dias. Que o Senhor possa nos visitar hoje. Nos visita. Eu quero que você ore comigo ainda de olhos fechados, com a mão no seu coração. Não só os homens aqui, mas vocês que estão aí, você que está em casa também. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, os meus erros cometidos no passado. Me ajuda a ser uma pessoa nova. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser uma pessoa melhor para minha família. Me dá força, me dá sabedoria. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vai voltar para nos buscar. Eu creio com o meu coração e com a minha boca, voluntariamente, eu confesso: Jesus, Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Você que fez essa oração, eu vou contar de 1 até 3. Você vai levantar a sua mão bem alto no seu lugar. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você é um crente desviado, você vai levantar a sua mão no 3. Fica aí no seu lugar, não sai do seu lugar não. Vamos lá, 1, 2, 3. Levanta a sua mão se você fez essa oração pela primeira vez, ou fez como alguém que quer voltar para Jesus. Se você é amigo, conhecido, está do lado de alguém que quer levantar a mão e não tem coragem, fala para essa pessoa: eu vou com você. Não é para você ser da Lagoinha, não é para você ser evangélico, é para você entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite, em casa? Cadê? Se tem alguém aqui, nós queremos orar por você. Você que está em casa também,
Eu sei que você está talvez em qualquer outra cidade ou país, mas essa palavra chegou até o seu coração. Essa palavra entrou como uma flecha na sua alma, e essa palavra pode mudar a sua história. Há perdão, há cura, existem novas realidades para você. Pode entregar sua vida para Jesus. Procure uma igreja mais perto, procure ler a Bíblia. Coloque aí agora hashtag eu decido por Jesus. Amém? Alguém aqui hoje à noite deseja fazer essa oração pública? Senão nós vamos encerrar. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar o nome do Senhor, Pai, nessa noite, pelo despertar que o Senhor está trazendo para as nossas vidas e para Jacksonville. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de termos a Bíblia e de sabermos o que o Senhor quer fazer na nossa geração. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos. Deixa eu falar para você uma coisa. Você que tem filho, você pega o seu filho lá e a gente sai por essa porta aqui. Nessa Double Door você vai sair, o Brunão vai estar lá para tirar dúvidas suas sobre o carisma. Amém? Eu quero ver todo mundo fazendo carisma. Amém? Principalmente os homens. Não vamos encher a sala de macho. Amém? Ah, pastor, eu trabalho demais. Não interessa, vem do trabalho, vem suado, vem com roupa suja, mas seja um macho posicionado. Amém? E ali fora hoje nós vamos ter espetinho, irmão. Vamos comer proteína. Macho tem que comer proteína, carne. Esquece esse negócio de comer soja, isso aí é besteira. Ei, vamos comer proteína. Todo o dinheiro arrecadado do espetinho vai para a nossa obra. Deus te abençoe em nome de Jesus.